Boa noite, tudo bem? Aguardando o pessoal começar a entrar. Mais uma live aqui no Portal Me, a nossa parceria Projeto Sakura e Portal Me. Todas as quintas-feiras, não, quinzenalmente, às quintas-feiras, 8h30 da noite. Muito prazer para quem está pela primeira vez. Eu sou Carla Amaral Barros, sou psicóloga, há mais de 7 anos aqui no Japão, coordenadora do Projeto Sakura. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um assunto que é comum a todos nós, independente da etapa de vida que nós estamos passando, da nossa idade cronológica, do nosso estado civil. Hoje é um assunto que todos temos algo em comum. Nós vamos falar sobre os sentimentos que podem nos adoecer. Sentimentos que, quando nutridos, quando mantidos e durando mais tempo do que o necessário, podem nos levar a transtornos emocionais, a doenças, a um sofrimento emocional maior do que o que é considerado normal, né? Então, como vocês podem ver, convidem os amigos, deixem as suas curtidas, compartilhem a live, porque hoje o assunto toca a todos, sem exceção. Nós estamos aí, já estamos com a programação dos nossos temas de novembro, ok? Nós vamos estar falando sobre a questão de psiquiatra e psicólogo na próxima live. E depois, na última live de novembro, esse mês nós temos 3 lives. Nós vamos falar sobre relacionamento entre pais e filhos adolescentes. Sejam todos bem-vindos. O pessoal está entrando. Por favor, me deem um ok se o áudio tá legal, se o vídeo. Ok? Se vocês estão me vendo, me ouvindo, como é que tá? Estão todos quietinhos, vão chegando, o pessoal tá chegando. Isso, boa noite, boa noite. Edson, Priscila, Helenice tá dando um ok. Obrigada, Helenice. A Vanessa também dando um ok. Então vamos lá, pessoal, vamos começar, né? Normalmente a gente acaba falando de doenças ou de transtornos já instalados, né? O Fabiano dando boa noite, a Helenice boa noite, um abraço para vocês. Sejam bem-vindos, obrigado pela companhia sempre. Compartilha aí, convide os amigos, ok? Bom, muitas vezes a gente o nosso assunto parte das doenças, dos sofrimentos que nós já vivemos, para depois nós falarmos da prevenção. Hoje a gente vai fazer um movimento contrário. Hoje nós vamos falar dos sentimentos que fazem parte das nossas vidas, que estão no nosso dia a dia, que são comuns, que são normais, porém, esses mesmos sentimentos que são normais, eles podem tomar uma dimensão tão grande que pode se transformar em um sofrimento, em uma doença. A Ana, tudo bem, Ana? Boa noite. A Helenice marcando os amigos, isso mesmo. Então, é desses sentimentos que nós vamos falar. Fiquem bem à vontade para fazer as perguntas, os comentários, porque o legal mesmo da live é a gente ter um bate-papo aqui, tá? Eu vou lendo, vou respondendo e a gente vai construindo essa live juntos, ok? Bom, muitas vezes nós temos sensações corporais, sensações físicas ou sentimentos que nós mesmos não entendemos de onde vem. Quem aqui já sentiu um aperto no peito, uma agonia, e não entendia muito bem por que aquele dia você acordou daquele jeito? Ou teve uma determinada situação no teu trabalho, ou alguma situação logo de manhã antes de sair para o trabalho, e depois disso, que te gerou um desconforto, que gerou uma tristeza por aquela situação, uma pequena discussão, uma discordância, um jeito meio torto que o outro falou com você,
E aí fica aquilo que aqui no Japão o pessoal fala kimochi warui, né? Fica uma coisa ruim, uma coisa esquisita, uma coisa estranha. Muitas vezes nós sentimos, mas temos dificuldade de transmitir essa sensação ou esse sentimento. Nós sentimos, mas temos dificuldade em traduzir isso que nós estamos sentindo. Então, é sobre isso. Muitas vezes, um episódio comum que poderia ser muito tranquilo para Flávia, mas a Silvia se sensibilizou, chorou, tremeu, ficou nervosa. Por que essa diferença se o mesmo fato aconteceu com as duas? Porque nós não sabemos o quanto aquele fato tem a ver com a história de vida da Flávia. Se a Flávia passou por situações semelhantes a essa, ou se aquela reação que ela presenciou naquele momento arremeteu a lembranças que causam ainda sofrimento, lembranças da sua infância ou do seu passado recente, enfim. Por isso a diferença dos comportamentos. Claro que tem a personalidade de cada um também. E quando nós não entendemos muito bem da onde vêm esses sentimentos, nós podemos ter reações que nós não controlamos. E aí vem as reações impulsivas. Sabe aquela reação de quando você fala, quando eu vi, já foi, já falou, já falei, já fiz, e depois como é que vai fazer? Vai se desculpar? Né? Tudo bem, pode se desculpar, mas de fato já foi falado, né? Eu vou só dar um oizinho aqui, porque a Rosicler tá assistindo. Rosicler, você tá aí? A Rosicler foi minha professora, maravilhosa, psicóloga excepcional lá de Curitiba. É uma honra tê-la aqui numa live minha. Hein? Muito legal, muito, muito bom. A minha formação em terapia de família e de casal eu fiz no instituto que ela é uma das proprietárias e das professoras. Que legal ter você aqui. Desculpem, né? Mas às vezes eu dou uma paradinha assim para dar um oizinho, né? Bem, falando então desses sentimentos. Os sentimentos, eles são, na verdade, os mais variados. São sentimentos comuns, irritabilidade, nervosismo, angústia, tristeza, até mesmo a euforia, até mesmo a alegria exagerada. Todos esses sentimentos, eles fazem parte da vida da gente em várias situações e, às vezes, até no mesmo dia. Porém, se esses sentimentos geram em você um comportamento que traz algum tipo de prejuízo para a sua vida, que está atrapalhando a sua vida, ou o seu relacionamento afetivo, ou o seu relacionamento no trabalho, ou com você mesmo, de você não acreditar no seu potencial, de você não acreditar que você é capaz, ou até mesmo aquelas pessoas que abrem mão do que gostam, abrem mão do que acreditam, para beneficiar o outro. Então, o que é meu não é tão importante, mas o que é do outro, sim, é muito importante. Porque normalmente são pessoas que buscam um reconhecimento. Provavelmente tem uma baixa autoestima e fazendo pelo outro busca então ser valorizado, ser reconhecido. O que vai acontecendo na vida da gente, na verdade? Muitos desses sentimentos, eles têm início na infância. Tá? Eu tô vendo que o pessoal tá mandando perguntas, já eu dou uma lida, tá? Ana, Samara, já eu dou uma voltada ali e leio e respondo para vocês. Mesmo na nossa infância, na nossa adolescência, nós passamos por situações que podem deixar marcas que nós vamos levar para nossa vida adulta. Por exemplo, pais extremamente rigorosos, em que tem como foco cobrar os filhos e não valorizar o que eles fazem. Tem muitos pais que acreditam que é pela cobrança e é pelo autoritarismo
não pela autoridade, pelo autoritarismo, que vão educar os seus filhos, amedrontando seus filhos, desvalorizando os seus filhos, apontando os erros dos seus filhos. Tem muitos pais que se equivocam e acreditam que quanto mais eu apontar os erros, mais o meu filho vai se esforçar para superar. Só que isso vai gerando, em boa parte das pessoas, vai gerando uma ideia, uma crença de que eu não dou conta, de que eu não sou bom o suficiente. Essa ideia nós vamos crescendo e vamos carregando ela com a gente. E quando nós, enquanto adultos, nos deparamos com situações de pessoas que nos desvalorizam, ou nós mesmos acreditamos tanto que a gente não tem valor, que nós mesmos nos comportamos de uma maneira que não demonstra que a gente merece coisas boas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que entra num relacionamento abusivo, vou dar até um exemplo assim mais extremo talvez. Uma pessoa que está num relacionamento abusivo ou num relacionamento em que sofre humilhações, não vou nem falar de violência física, tá, gente? Mas a questão da violência psicológica, de humilhações, de críticas constantes, muitas vezes é exatamente esse sentimento que faz a pessoa se manter nessa relação. De que eu não sou bom o suficiente, então eu mereço passar por isso porque ninguém mais vai me amar. Essa pessoa me aceitou com todos os defeitos que eu tenho, então eu preciso se engolir, eu preciso se tolerar. Nem sempre esses pensamentos são pensamentos conscientes. Muitas vezes a pessoa vai se dar conta disso num processo psicoterapêutico, num atendimento psicológico, né? Um outro exemplo que é muito comum aqui no Japão, eu e a equipe do Projeto Sakura, nós recebemos com frequência adultos que têm transtornos de aprendizagem, por exemplo, déficit de atenção, o TDAH ou hiperatividade. E estes adultos têm depressão, ou bipolaridade, ou síndrome do pânico, ou crise de ansiedade generalizada. E quando nós vamos investigar melhor o que está acontecendo com esse adulto, nós vamos encontrar lá na raiz, na sua infância, um déficit de atenção não diagnosticado. Perdão, deixa eu tomar uma água. O que acontece com isso? Às vezes as pessoas falam, déficit de atenção é a doença da moda. Não é a doença da moda. Na verdade, déficit de atenção sempre existiu, só que não eram feitos estudos para encontrar as respostas para isso. Então, as pessoas da nossa geração, de 30 anos para cima, boa parte dessas pessoas não recebeu um diagnóstico adequado e foram crianças tidas como burras, embora não exista ninguém que é burro. Foram crianças tidas como preguiçosas, crianças que não gostavam de estudar, crianças desobedientes, afrontadoras dos pais, crianças que desafiavam os pais. Só que muitas vezes essas crianças tinham esse déficit e não tinham o diagnóstico. E essa criança cresceu acreditando que ela não era boa o suficiente, que ela era incompetente, que ela era uma decepção para os pais. E esses sentimentos acompanham a vida adulta. E aí, quando ele se depara com algumas situações no trabalho, no relacionamento afetivo, que também trazem essa questão, desencadeiam transtornos emocionais. Aí vem depressão, pânico, bipolaridade, crise de ansiedade, aí podem vir agorafobia, podem vir várias situações, né? Então, por aí vocês vejam a importância da gente identificar os sentimentos. Eu vou voltar um pouquinho aqui, me deem licença, porque tem as perguntas. Eu vi que a Ana colocou alguma coisa. A Ana Uesugi. Carla, por que às vezes precisamos provar as coisas para alguém
e sentimos essa necessidade. Ana, se for um fato isolado, é simplesmente aquela situação e não tem nada demais. De repente uma pessoa te desafiou e você sente que precisa disso, enfim. Mas normalmente está vinculado à baixa autoestima ou à insegurança, né? Porque se nós somos desafiados ou criticados ou apontados por algo, não necessariamente a gente tenha que agir para provar isso para alguém. Simplesmente, se nós estivermos seguros do nosso comportamento, ou da nossa índole, ou da nossa competência naquilo, nós vamos seguir fazendo o que nós estamos fazendo, porque temos segurança naquilo. Então, na maioria das vezes, tem relação sim com a insegurança e com a baixa autoestima, tá? Pessoas muito orgulhosas, pessoas muito rígidas, muito autoritárias, normalmente têm a raiz na insegurança e na baixa autoestima. Não sei se eu respondi tua pergunta, mas fica à vontade para complementar. A Samara dando oi. A Samara Poletti, eu estou necessitada de pedir perdão a 2 pessoas e na hora H eu travo, preciso de ajuda. E eu preciso pedir perdão, pois estava prestes a entrar em depressão. Samara, o perdão, eu acredito, não só pela psicologia, mas como pela minha fé também, o perdão ele é libertador, né? Você guardar rancor, você guardar mágoa de alguém, é como você desejar que a outra pessoa morra, mas quem toma o copo de veneno é você. Assim, um exemplo bem horrível que eu dei. Mas é algo que só vai fazer mal pra gente, né? Então, nutrir um sentimento de mágoa, de rancor, de culpa, fere a nós mesmos. Se você está tendo esse sentimento, se você acredita que você precisa de ajuda para isso, busca um apoio psicológico. Pode entrar em contato conosco, o Júnior vai estar colocando aqui o nosso site, www.projetosakura.com.br, a nossa fanpage, Projeto Sakura Psicologia no Japão, ou nós estamos no Instagram, no YouTube também. E tem o número do nosso telefone, 080-2111-5055. Qualquer pessoa que queira pode estar entrando em contato conosco. A primeira conversa online não tem custo. Nós estamos hoje com 6 psicólogas na nossa equipe, prestes aí a aumentar o número de psicólogos trabalhando aqui no Japão. Tá? Então, Samara, cuida de você. Se é um sentimento que você está nutrindo e com certeza isso fere, isso machuca, vai buscar sim esse apoio necessário para você conseguir passar essa fase, né? E parabéns por ter colocado isso. Oscar Osvaldo, muito obrigada por compartilhar a informação que pode ajudar a muitos. Oscar, essa é a ideia. Essa é a proposta da live, trazer informações que realmente façam diferença na vida das pessoas, né? E como eu falei no começo, quem nunca? Do que eu estou falando aqui que não faz parte da vida de absolutamente todos, né? A Ana dizendo, né, para dizer que sente muito. A Kátia dando boa noite, a Jo, Sayuri, a Samara. Nossa, eu gostaria muito de terminar de assistir, mas eu preciso ir para o trabalho. Samara, entra em contato com a gente. Essa live ela fica disponível aqui no Portal Me, fica disponível no YouTube, tanto do portal quanto do Projeto Sakura, e eu também compartilho nas nossas redes sociais, pela nossa fanpage, ok? Um bom trabalho para você, eu aguardo o teu contato. Tá bem? A Alessandra dando um oi. A Desce Índigos. Eu não tenho conhecimento suficiente para entrar nesse assunto, sabe, Desce? Então eu não vou entrar nisso, mas eu acredito sim que exista um algo a mais, né? A Ana, quando a pessoa fala que você está mentindo,
Olha, Ana, isso tem mais a ver com a pessoa do que com você. Porque uma pessoa que está fazendo parte da sua vida, afetivamente, ou no trabalho, ou parentesco, enfim, e você tá falando a verdade, e a pessoa tá dizendo que você tá mentindo, isso não é seu, isso é dela ou dele, né? É a desconfiança desta outra pessoa, é a insegurança desta outra pessoa. Eu, particularmente, acho uma das piores coisas quando nós somos acusados de algo que nós não cometemos, né? Infelizmente, eu já passei por essa situação algumas vezes na minha vida, e eu costumo dizer que eu vou me defender do quê? Se isso não aconteceu. Se foi uma história inventada. Do que eu vou me defender? Não tem defesa. Isso é de quem escuta ou é de quem não acredita, né? E aí cabe a nós, adultos maduros, termos esse discernimento de conseguir separar a pessoa que nós somos da pessoa que está falando ou que não está acreditando, né? Isso tem muito mais a ver com maturidade emocional, com segurança, com autoconfiança, né? Pessoal, vamos compartilhar, tá maravilhosa a participação de vocês. Amo a Ender e Queda, por isso não guardo mágoas de ninguém. Pois é, mas sabe que é e não é uma decisão, porque nem sempre nós temos tanta facilidade assim. E depende muito da pessoa também. Depende muito da proximidade, da importância dessa pessoa na sua vida, né? Tem pessoas que nos magoam e que a gente pode olhar com um olhar caridoso, de misericórdia e pensar, que pena, né? Que pena que essa pessoa pensa assim ou que essa pessoa fez isso. Mas tem outras pessoas que são muito queridas para nós e podem sim causar mágoa. Claro que a gente não deve nutrir essa mágoa, ficar mantendo essa mágoa, porque como eu falei, vai fazer mal para nós mesmos. Então, buscar, na maioria das vezes, está resolvendo isso. Nem sempre a pessoa está disposta a resolver, mas cada um faça a sua parte, né? A Samara agradecendo, eu que agradeço a confiança, você compartilhar aqui com a gente. A Valéria dando boa noite, a Kelly, olá, tudo bem? A Rosângela compartilhando, a Nina, boa noite, a Fátima. Carla, eu gosto muito das suas lives, obrigado, me ajuda muito. Pessoal, quem aqui é da região de Mieken, Suzuka, Iga, Yokkaichi, eu não sei o nome de todas as cidades ali na proximidade. Quem aqui é dessa região ou tem amigos nessa região, estão convocados, não são convidados, são convocados. Nós estaremos com a palestra do ciclo desse ano, palestra sobre educação de filhos, gratuita, neste domingo, 10 horas da manhã, dia 4 de novembro, lá no Espaço Beleza e Estilo, em Suzuka. A Audrey está preparando tudo com muito carinho pra gente. Eu espero vocês, compartilhem, convidem os amigos que moram na região. A palestra é gratuita, nós vamos ter sorteios de brindes e de presentes, ok? Eu espero vocês lá, tá bom? Não esqueçam, compartilhem aí o convite. Depois tem o evento aqui no Portal Me, né? Falando sobre... a palestra, todas as nossas palestras. Esse ano são 5 palestras, essa é a terceira, tá legal? Depois fica faltando Oizumi em Guma e Josso em Ibaraki. Então vamos lá, vou retomando o que eu estava conversando com vocês sobre os sentimentos. Eu estava dizendo que qual é o termômetro para nós sabermos qual é o limite? Qual é o limite em que até onde esse sentimento é simplesmente um sentimento que faz parte da minha rotina, do meu relacionamento, da minha vida, ou esse sentimento pode estar causando um prejuízo para mim? O que causa prejuízo para você? O que faz com que você perceba que tá fora do normal, que isso tá te atrapalhando? Quem aqui já pensou 10 vezes antes de ir trabalhar? Porque só de pensar em ir trabalhar dava vontade de chorar, ou dava vontade de sair correndo, ou dava vontade de não ir.
E eu não estou falando de preguiça, gente. Isso é diferente de preguiça, tá? É um sentimento de agonia, de aflição, de incômodo, de precisar enfrentar aquela situação. Então, tem algumas situações, às vezes a nossa vida, ela tá indo muito bem. Você está adaptada ao seu trabalho, aos seus colegas, à sua família. E aí a fábrica resolve fazer uma mudança. E muda o horário de trabalho, e muda você de linha, e trocam as pessoas, quer dizer, aquelas pessoas com as quais você tinha mais afinidade, mais afetividade, você vai trabalhar com outro grupo. Só que aí o chefe daquela nova seção, ele é mais rigoroso, ele é mais metódico, ele é mais rígido, ele fica sob pressão, ele atua sob pressão sobre o trabalho das pessoas. E aí você começa a perceber que você vai perdendo a vontade de trabalhar. Quando você está de folga, você quer só ficar deitado, ou você começa a ficar muito irritado. Quando você está no trabalho, você começa a sentir dor de estômago, ou começa a ter dores fortes de cabeça, enfim. Os sintomas, eles podem ser dos mais variados possíveis, tá? São indicativos de que, opa, liga o alerta, algo não está bem. Quando foi que começaram esses sintomas? Foi depois das mudanças que ocorreram no teu trabalho? Ou foi depois da separação daquele relacionamento? Foi depois que você mudou de país, ou mudou de cidade, enfim, ou mudou de trabalho? Ou seu filho mudou de escola? Então, nós precisamos também nos educar a estarmos mais atentos ao que acontece com a gente, né? É muito comum quando as pessoas vêm procurar o atendimento e eu pergunto, quando começou esse sintoma? Quando você começou a se sentir assim? E boa parte das pessoas, somente nesse momento, é que param para pensar e para relacionar aquele mal-estar ou aquele sintoma com algo que já se passou, às vezes há 10 anos, 15 anos, às vezes há 5 meses, né? E pode ter sido uma situação aparentemente simples, mas que essa situação desencadeou aquilo que estava guardado, meio que escondido na nossa memória afetiva, né? Então, são situações muito corriqueiras e nós nunca temos como prever o que vai desencadear uma depressão, o que vai desencadear um sofrimento emocional. Nós não temos como prever. Isso não depende de nós sermos fortes ou fracos. Isso depende da nossa história, depende de como está a nossa personalidade, depende de outras fragilidades que a gente possa estar encontrando, depende do nosso grau de estresse, porque quando nós estamos num grau elevado de estresse, esquecendo de nós mesmos, a tendência a ficarmos mais frágeis, não só fisicamente, porque a nossa imunidade baixa, mas também ficamos mais frágeis emocionalmente, né? Então, isso também contribui, isso também faz bastante diferença, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. A Silmara dando boa noite, a Rosângela parabenizando pela iniciativa, a Érica, a Wanda, boa noite. O Portal Me está colocando aqui todos os nossos links, página, site. Muito, muito obrigada, sejam todos bem-vindos. A Raíssa, como saber se estamos com ansiedade generalizada? O que fazer para reverter o quadro? Raíssa, a ansiedade generalizada, ela tem vários sintomas. Na verdade, o diagnóstico é clínico. O que quer dizer diagnóstico clínico? É através de levantamento de informações sobre o seu comportamento e observação também, tá? Então, por isso, tem uma série de coisas que precisam ser investigadas para poder caracterizar a ansiedade generalizada. Nós, do Projeto Sakura, temos a psicóloga Gisele, ela trabalha diretamente com ansiedades, crises de ansiedade, todos os tipos de ansiedade, inclusive semana passada ela fez uma live na nossa página sobre todos os tipos de ansiedade. Se você quiser, fica à vontade de dar uma passadinha lá para assistir. Aqui no portal nós já fizemos live também sobre esse assunto. E como eu falei,
caso você queira, ou qualquer um de vocês queiram, a nossa primeira conversa não tem custo, que é exatamente para a psicóloga poder explicar o que está acontecendo, dizer que tipo de tratamento é adequado, e aí você decide se quer ou não o tratamento. A ansiedade generalizada, Raíssa, normalmente ela necessita sim de tratamento. Boa parte das vezes precisa da medicação e, em conjunto, o atendimento psicológico. São os dois profissionais que tratam diretamente as questões emocionais, os problemas emocionais, tá? Tem vários exercícios, tem um grupo pelo Projeto Sakura que nós fazemos também de ansiedade, tem alguns exercícios que a psicóloga pode estar passando para você, algumas técnicas de controle, porque traz também sensações físicas. Então, acredito que vai ser bem interessante você dar um oizinho lá pra gente e passar por esse bate-papo aí, provavelmente com a Gisele, para ela te explicar melhor, tá legal? A Kelly, sim, Carla, é tão triste, traz tanta dor. Nossa, com certeza, Kelly. Existem sofrimentos, aliás, eu não diria que alguns sofrimentos. Manter ou não um sofrimento é uma decisão também, né? Por mais frágil que nós estejamos, inseguros, é sempre possível. Veja vocês aqui, quantas pessoas aqui ouvindo, assistindo, perguntando, interessadas. Isso também é uma atitude de autocuidado. Isso também é um passo para você se perceber, para você se autoconhecer. Então, tem muitas atitudes, leituras, assistir filme, a psicoterapia, com certeza, mas que vão auxiliar no teu autoconhecimento. E isso vai prevenir de desenvolver doenças ou problemas emocionais mais sérios, né? A Juliana dando boa noite. Ainder, no começo posso até ter mágoa, mas logo passa. Mas muito interessante essa live. Que bom que você está gostando. Juliana, muito bem-vinda. Que bom ter você aqui. A Wanda de Suzuka. Wanda, mas você vai estar lá, né? Você já confirmou a participação, não é isso? Eu me lembro de você ter mandado mensagem lá pra gente. Convida outras pessoas, então, ok? Aí a gente se conhece. Olha que legal, uma boa oportunidade pra gente se conhecer. A Valéria, sou de Dota. Dota, eu acredito que seja por perto, né, Valéria? Então, estão todos convocados, hein? Já não é mais convite, é convocação. Vão lá no domingo de manhã, depois vocês ficam com o domingo livre para a família e vão estar bem motivados, bem mais sensibilizados com as questões afetivas. O tema do nosso ciclo é convivência familiar. Nós vamos falar de vários aspectos da família, inclusive da educação de filhos, mas também relacionamento de casal. A Rosângela de Yokaite, a Wanda tá dizendo que sim, que vai na palestra. Wanda, olha, eu acredito que tem estacionamento sim. Eu vou estar confirmando com o pessoal lá do Espaço Beleza e Estilo, mas vai ter sim, porque ela já comentou comigo que tem um estacionamento ali na proximidade e tal. Mas eu vou confirmar, tá? Ótimo você ter perguntado. Aqui o Portal Me deixou o link do evento. A Rosângela agradecendo. Isso, mas vai ter sim, Wanda. Eu só vou ver com o pessoal pra gente deixar meio sinalizado por lá, ok? A Cláudia, a Polly, pessoal aí mandando um oi, concordando. A Mayumi, tudo bem, Mayumi? Bom dia, a Mayumi tá no Brasil. Quanto tempo, eu também tô com saudades de você. Beijos. Os links aqui das palestras. A Rosângela, tá, o Portal Me, Rosângela, acabou de deixar o link aqui da nossa fanpage, ok? Pessoal, alguma pergunta em relação a esse assunto? Tá, a Silmara tem uma pergunta. Em que quadro se encaixam os pensamentos ruins? Como você se vê fazendo algo ruim ou sofrendo um acidente ruim? Esses tipos de coisa, pensamentos que vêm do nada.
Silmara, esses pensamentos, eles podem vir de várias situações, tá? Não de apenas um tipo de transtorno. Ele pode vir porque você tá vivendo alguma situação que tá te deixando mais sensibilizada ou mais amedrontada, e aí ele se revela nesses pensamentos, né? Reflete uma insegurança maior da sua parte, ou pode estar relacionado a algum distúrbio emocional também. No caso do distúrbio emocional, aí tem todo um histórico que a gente precisa investigar mais detalhadamente, há quanto tempo isso acontece, até que ponto vão esses pensamentos, qual a profundidade desse sofrimento que esses pensamentos te trazem. Então, tem várias características para serem avaliadas e são muito importantes, porque é muito diferente você estar num momento de maior insegurança e começar a ter esse tipo de pensamento que reforça esse estado inseguro, ou você ter um transtorno e esses pensamentos virem por conta desse transtorno. Então, vale muito a pena uma avaliação psicológica. Quem avalia isso não vai ser o psiquiatra, é o psicólogo que faz esse tipo de avaliação. Nenhum outro profissional vai avaliar dessa forma, tá? Aleico. Eu sou de Iga, gostaria muito de ir, mas terei que levar meus filhos. Terá algum espaço para as crianças? Olha, Leico, nós vamos fazer o possível para conseguir uma pessoa, um espaço para as crianças ficarem, sim, sabe? Depende muito da idade dos seus filhos. Se você quiser levar alguma coisa, vão ter alguns materiais lá para as crianças, mas você pode estar entrando em contato com a gente pela página. Passa lá pela página, por favor, e manda um inbox com a idade dos seus filhos, porque aí a gente já vai programar mais ou menos. Isso é bem interessante para a gente poder programar melhor que tipo de atividade nós vamos desenvolver, tá bem? Pode ficar tranquila que dá para ir sim. Só não esquece de deixar a mensagem lá na nossa página com a idade das crianças, por favor. A Érica falando que tá bem interessante a live. Muito obrigada. A Silmara agradecendo. Bom, vamos lá. Então, se você percebeu que esse sintoma tá atrapalhando a sua vida, tá causando prejuízo na sua vida, liga o alerta e faz o quê? Busca ajuda, né? Como eu falei, procurando pesquisar sobre o assunto, leitura, vídeos, filmes, profissionais da área de saúde mental, em especial o psicólogo, porque o psicólogo ele vai ter condição de avaliar e verificar se é ou não necessário um encaminhamento para o psiquiatra. Muitas vezes as pessoas acreditam que primeiro vai procurar o psiquiatra, só que o que acontece, principalmente aqui no Japão, eles já entram com a medicação e nem sempre é necessário iniciar o tratamento pela medicação. Muitas vezes a medicação pode até ser evitada. Então, o psicólogo ele tem essa condição, tá? No caso do Projeto Sakura, nós realizamos um trabalho com todas as pessoas que são atendidas por nós, pela nossa equipe, de toda a orientação da parte de psiquiatria, inclusive escrevendo documentos em Nihongo e encaminhando para o seu médico para que ele tenha ciência do acompanhamento e das indicações do psicólogo que está te acompanhando. Como nós temos credenciamento tanto no Japão quanto no Brasil, nós podemos realizar esse tipo de trabalho tranquilamente aqui, tá? Raíssa, o que exatamente você quer saber sobre o estresse? Estresse é um assunto muito amplo. Essas situações que eu falei, por exemplo, que eu citei situações do trabalho, elas podem gerar estresse. Normalmente, antes de um quadro depressivo, quando eu citei sobre a baixa imunidade, o estresse ele causa também baixa imunidade, ele causa uma fragilidade física e emocional. Então, vai muito da situação. E cada pessoa tem um limite diferente também. De repente, eu suporto menos do que você. Nós vivemos a mesma situação no trabalho, mas eu me abato muito mais do que você. Eu adoeço e você fica de boa. Então, isso também vai ter diferença de pessoa para pessoa.
A Rosângela. Olha que legal, até a minha prima do Brasil está acompanhando a live, a Rita Ávila. Beijos. Beijos, Rita, seja bem-vinda. É muito legal quando tem as pessoas do Brasil, né, acompanhando. Muito joia. Pessoal, deixar aqui que para quem segue a gente nas nossas redes sociais, nós estamos preparando uma série de vídeos muito legais, surpresa, mas muito legal mesmo, sobre vários assuntos da vida do Japão, vida de adultos, vida de criança, adolescência. Bem legal, vem novidade por aí, ok? O Emerson, que tá participando aí desse projeto com a gente, ele tá aqui assistindo a live. Tá ficando show, vocês vão adorar os vídeos, muito bom. A Silmara, eu tô com muitos problemas com meu filho na escola. Ele lá falava coisas do tipo que queria se matar, não fazer lição da escola, não consegue ficar dentro da classe japonesa. E aí me encaminharam para psiquiatra e me pediram para levar ele, eu acho que é. Silmara, olha, o ideal seria passar por um psicólogo primeiro, sabe? Porque é um comportamento que precisa ser investigado melhor a causa. O medicamento provavelmente vai trazer só uma calma para o seu filho, vai diminuir esse estresse, vai diminuir essa agitação. Mas e o que está causando isso? Nós temos na nossa equipe neuropsicólogos, neuropedagogos, nós temos uma psicóloga especialista em adolescência no Japão. Entre em contato conosco para a gente poder ajudar você de uma maneira mais completa, tá bom? Porque é preciso avaliar sim. E como eu falei, uma avaliação psicológica, o psicólogo certamente, se for necessário, ele vai encaminhar vocês para o psiquiatra. Mas acho que dá para evitar a medicação, sabe? Nesse caso. Você tá falando que você preferia evitar, né? Só que essa questão de chamar atenção é algo muito delicado também, porque muitas vezes não é nem proposital e provavelmente ele tá tendo sim algum tipo de sofrimento para tá tendo esse comportamento. Então é melhor prevenir fazendo uma avaliação mais completa e sabendo exatamente como conduzir a situação, porque aí a psicóloga vai passar todas as orientações para vocês como pais de como lidar com isso que está acontecendo com ele. E vai verificar o quanto tem de manha, o quanto tem de verdade. Tudo isso é importante ser visto por um profissional da área, né? Ok, então, quando eu falei no começo dos sentimentos que surgem, quando eu falei no começo de que diferentes pessoas lidam de maneiras diferentes com a mesma situação, com a profundidade daquele sentimento, como é que surge um sentimento na vida da gente? Como eu falei, vai surgir da nossa história de vida, das nossas referências pessoais, né? Mas, porém, esse sentimento, antes dele surgir, nós temos uma ideia, nós temos um pensamento sobre o assunto. Nós primeiro temos essa ideia, normalmente é sobre nós mesmos ou sobre uma situação, né? Então, se eu me julgo incompetente, o que eu vou acreditar, né? Que se alguém falar um pouco mais alto, eu tenho que abaixar minha cabeça, que o outro vai falar melhor, vai fazer melhor do que eu, ou que eu tenho que fazer pelo outro para que eu seja reconhecida. Então, tem vários comportamentos que podem vir dessa ideia que eu tenho de mim. Então, todos os sentimentos que nós vivenciamos, eles surgem primeiro na nossa cabeça, através do que nós pensamos sobre aquele assunto, do que nós pensamos sobre aquela situação, sobre aquela emoção, sobre aquele fato em si. O nosso pensamento, ele vai gerar o sentimento, né? E é esse sentimento que vai regular o que a gente vai fazer o nosso comportamento acontecer. Então, nós nos comportamos de acordo com o que pensamos sobre nós, de acordo com o que pensamos sobre as outras pessoas. Quando nós
temos a capacidade, quando nós buscamos mudar o nosso pensamento, nós mudamos o que nós sentimos e mudamos o que a gente faz, mudamos o nosso comportamento. É aí que atua o atendimento psicológico. É por isso que é diferente tomar medicação e buscar psicoterapia com um psicólogo, fazer terapia com um psicólogo, porque o psicólogo ele vai trabalhar o nosso pensamento. Ele vai trabalhar a nossa construção de quem nós somos, a ideia que nós temos de nós mesmos. E isso vai trazer uma mudança no nosso sentimento e uma mudança no nosso comportamento. Normalmente, quando a mudança passa por nós, as pessoas que estão mais próximas de nós, elas também alteram o seu comportamento de acordo com a mudança que a gente está tendo, né? Na verdade, a live de hoje é uma live muito mais com um sentido preventivo do que de tratamento. Fica muito mais um alerta para que a gente possa multiplicar essas informações, para que vocês possam convidar amigos, parentes, colegas, namorados, namoradas, esposos, esposas, para assistir e refletir um pouco como é que você está reagindo a determinadas situações, né? E essa reação, se está sendo benéfica para você ou se está te atrapalhando em alguma coisa. E aí, a partir dessa reflexão, você vai saber se pede ajuda ou não, que tipo de profissional pode te ajudar. Nós da equipe Sakura estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. É para isso que a gente deixa a nossa primeira conversa sem custo, exatamente para favorecer a conversa com vocês, esclarecer todas as dúvidas, e quem realmente necessita do acompanhamento, quem realmente deseja passar por esse processo de autoconhecimento, de descoberta, de autovalorização, aí sim combina com o psicólogo como isso vai acontecer. A Darlene, manda um oi para mim aqui em Belém do Pará. Darlene, você tá em Belém? Oi para você, tudo bem? Pessoal, eu acredito que nós encerramos por hoje. Eu quero deixar um grande beijo para todos vocês. A participação foi muito boa, vocês ficaram atentos a tudo que a gente está falando. E eu fico muito feliz com isso, porque é exatamente esse o objetivo. O espaço que o Portal Me abre para que nós do Projeto Sakura possamos estar aqui pertinho de vocês. A Larissa perguntando se nós atendemos online. Nós atendemos online o Japão todo há 7 anos, Larissa. Nós temos o credenciamento do Conselho Federal de Psicologia. Sem esse credenciamento, não é permitido um psicólogo realizar atendimento online, ok? A Tomoko manda um oi para Mogi das Cruzes, tudo bem? Oi, Tomoko, oi, Mogi, tudo jóia? Então, assim, fiquem à vontade, entrem em contato. Eu viajo muito pelo Japão, também faço atendimento. Nós temos atendimento em Toyota, em Oizumi e em breve em outras regiões do Japão também, ok? Um beijo grande, um bom descanso para vocês. Pessoal de Mi, domingo, 10 horas da manhã, no Espaço Beleza e Estilo. Nós esperamos vocês, convidem mais amigos, vão. Pessoal que tem criança, deixa lá a mensagem pra gente com a idade das crianças, por gentileza. Ok? Larissa, espero o teu contato, não só o seu, mas de tantas outras pessoas que esclareceram dúvidas aqui com a gente. O Portal Me, muito obrigada, Júnior, obrigada por estar aqui dando maior apoio pra gente, por abrir esse espaço também. Os contatos do Projeto Sakura estão todos aqui nos comentários, aqui o nosso número de telefone, o telefone, horário comercial, ou vocês podem estar mandando Line ou WhatsApp, ok? 08021115055. Silmara, eu que agradeço, um beijo grande, até daqui 2 semanas, mas a gente tá lá esperando as mensagens de vocês, ok? Um beijo. Wanda, leva sim, eu vou te conhecer pessoalmente. Beijo, até mais.